Olá, boa noite a você que nos acompanha. É um prazer estar aqui com você de novo. Você está na Plena Pátria, na sua escola de felicidade. A Plena Pátria é um espaço virtual, voltado para o autoconhecimento, para a gestão das suas emoções, para o planejamento estratégico de vida. Muito boa noite, é um prazer estar com você na Plena Pátria Live, toda quinta-feira às 20h30. E depois no canal, nosso canal no YouTube, tá certo? E aí gravado, obviamente, à sua disposição. Hoje nós vamos tratar de motivação. E é um assunto importantíssimo. Estejamos no plano pessoal, estejamos no plano profissional. Semana passada falamos sobre liderança, falamos sobre proatividade, falamos sobre gestão das emoções. Esta semana retomamos o assunto que também é importante no mundo corporativo, que é a questão da motivação. Você é uma pessoa motivada? Você acha que tem motivação? O que é motivar alguém? Nós podemos motivar outras pessoas? Quais são as principais teorias de motivação? Como podemos nos motivar? São essas questões que nós, a Plena Pátria, está estudando e procurando aqui responder junto com você, para que a gente possa ir formulando um melhor caminho, um caminho com mais qualidade de vida, um caminho com mais felicidade, enfim, um caminho que traga bem-estar para todos nós. Nosso abraço especial, eu não sei se você está aí, George, mas você nos segue. George, André, Zé Carlos, a turma da manutenção da Transpetro, lá em Suape. Um beijo, um abraço especial para vocês, tá certo? Estamos aqui juntos e vamos começar, Diego. Vamos lá falar sobre motivação, ok? Vamos lá. Vamos aqui começar a refletir. E você sabe que estes slides estão à sua disposição. É só nos chamar no direct, é só fazer algum comentário no canal do YouTube e esta apresentação está disponível para você, inteiramente disponível, sem custo nenhum, porque o nosso objetivo é que cada um de nós obtenha um maior nível de felicidade em sua vida. Essa é a missão da Plena Pátria, é por isso que nós estamos aqui compartilhando conhecimento de espiritualidade, conhecimento de filosofia, conhecimento de psicologia positiva, de neurociência e de administração. Essas são as bases conceituais da Plena Pátria, é isso que nós estamos estudando, é isso que nós estamos trazendo aqui, ofertando a você. Muito obrigado por você estar aí e muito obrigado por dar a chance de você nos dar o seu tempo para que a gente possa aqui conversar 10, 15, 20 minutos sobre temas importantes para o nosso autoconhecimento, para o nosso melhor desempenho existencial, no campo pessoal, no campo do relacionamento, dos relacionamentos, no campo profissional, enfim. E a nossa pegada hoje é sobre motivação. Vamos lá. Nós podemos motivar alguém? Vamos ao radical da palavra. Então, motivação vem do latim movere, que significa colocar em ação. Pôr para movimentar. Colocar para agir. Colocar para acionar. Sair da inércia. Isso é que é motivação. Acontece que motivação é a predisposição para agir. E é a predisposição que cada um de nós tem. Interessante que ninguém motiva ninguém. Eu vou repetir. Nós não conseguimos motivar outra pessoa. Porque a motivação ela é intrínseca. Ela vem de dentro de nós. É a nossa predisposição para sair da inércia e para nos colocarmos em ação. Então, o que nós temos que fazer como líderes, como pessoas que estão se relacionando umas com as outras, é animar as outras pessoas, é inspirar as outras pessoas, é aconselhar as outras pessoas, é servir de exemplo e de influência para outras pessoas, para que nós possamos verdadeiramente ajudar no processo de motivação.
porque a motivação ela é intrínseca, ela é própria de cada um de nós. E é interessante que o mundo, como todos nós sabemos, passou por grandes transformações. Inclusive estamos vivenciando uma grande mudança de paradigmas atual. Alguns autores falam que nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. A quarta. Nós tivemos a primeira revolução industrial. Foi lá na época do vapor. Depois nós tivemos a segunda revolução industrial. Foi a da indústria automobilística, foi a era dos combustíveis fósseis, a era do petróleo. Tivemos a terceira revolução industrial. Foi a revolução da informática. E nós estamos vivendo agora a grande e última, a quarta revolução industrial, que é a da conectividade. Alguns autores falam que vivemos uma nova renascença, um novo movimento capaz de transformar o paradigma do ser humano, capaz de transformar todo o conhecimento que nós estamos vivenciando. As múltiplas invenções e conectividades, a aplicação da internet das coisas, dos carros autônomos, enfim, essa conectividade mundial, global que nós estamos vivendo, que traz para nós paradigmas de escalas jamais vivenciadas em toda a história da humanidade. Pois bem, Zygmunt Bauman, a gente já falou sobre ele aqui, ele falava da modernidade líquida, daquela era que já não é mais sólida, que ela escoa pelas nossas mãos. E ele falava dessa era, da era da modernidade líquida, com as suas vantagens e desvantagens. Bom, se o homem era artesão, se o homem vivia no campo, se a unidade de produção principal era a produção autoral, o artesanato, a agricultura, e isso mudou paulatinamente para o comércio, para enfim chegar na indústria, e a indústria se multiplicou de tal forma no final do século XIX e no século XX, que as organizações e as empresas se tornaram o principal espaço de comunicação e de convivência dos grupos sociais, dos homens. Hoje nós estamos vivendo uma era diferente, em que o emprego já não é mais aquele emprego que nós tivemos há 50 anos, há 100 anos. Em que as pessoas hoje estão mais conectadas, mas em compensação o mundo, a robótica, a automação vem tomando espaço dos trabalhos rotineiros e habituais. Onde a organização deixa de ter o protagonismo que teve nos últimos 100 anos e ela passa a ter um menor protagonismo. Talvez estejamos voltando para um movimento onde a interconexão entre as pessoas, não mais no espaço organizacional, ela volte a ser mais importante. E aí, o esforço próprio, o empreendedorismo, a preparação individual, ou seja, estamos vivendo um novo paradigma. Seja no paradigma anterior, seja no paradigma atual, como é que nós podemos nos motivar? Como é que foi o estudo da motivação? Eu vou passar rapidamente pelas escolas de motivação. E as primeiras, é natural que isso tivesse acontecido exatamente quando as organizações começaram a se multiplicar. O que acontece? Principalmente na administração científica, no começo do século XX, quando nós tivemos aí as organizações, as indústrias, as fábricas começando a ganhar velocidade, nós tivemos um modelo tradicional de motivação. Nós tivemos aí Taylor, Fayol, Ford, é um paradigma da indústria, em que diziam que o homem era naturalmente preguiçoso, que o trabalho era entediante e que as pessoas precisavam ser incentivadas por salário. Estamos vendo aí os primórdios do capitalismo. Entretanto, o capitalismo necessitava que o consumo de massas se multiplicasse. Ou seja, a gente tinha que ter gente para comprar as coisas. Então, o pensamento dos primeiros capitalistas era aumentar
a capacidade de compra das pessoas para que as pessoas pudessem comprar os produtos. E assim aconteceu. Os primeiros teóricos e os primeiros psicólogos da administração, vendo que esse tipo de comportamento não era o comportamento do ser humano, passaram a ter o modelo das relações humanas. Onde aí disseram, não, as pessoas querem ser úteis. As tarefas é que são repetitivas. O que nós temos que fazer é colaborar para as pessoas se sentirem melhor. Então nós saímos do paradigma de que as pessoas eram preguiçosas para o paradigma de que as pessoas querem ser úteis. Por volta dos anos 1930, 1940, aí exatamente naquele período da entreguerras, né? Final da Primeira Guerra Mundial, começo da Segunda Guerra Mundial, surge uma nova escola, o modelo dos recursos humanos. A teoria X e a teoria Y, a teoria da punição e a teoria da recompensa. E alguns psicólogos, especialmente Douglas MacGregor, começam a estudar e dizer: o trabalho não é necessariamente desagradável. As pessoas têm um potencial maior do que aquele que elas empregam no trabalho. E os administradores têm que colaborar, têm que fazer com que a administração seja participativa. Vejam, esse período que nós estamos vendo são as primeiras visões sobre motivação. Ele demorou 50 anos. Levou lá dos anos 1900 até os anos 1950. E teve uma pessoa, um psicólogo, um estudioso, que faz um marco na história do estudo da motivação. Que até hoje, cerca de 70 anos depois dele, da teoria dele, nós ainda estamos estudando. Quem é que nós estamos estudando? Maslow. Maslow, ele teve uma ideia interessante. Vejam, nós estamos falando de algo que tem 70 anos. E eu adoro Cortella, porque Cortella diz o seguinte: olha, uma coisa é ser velho, outra coisa é ser antigo. Ser velho é aquilo que não nos serve mais. Ser antigo é apenas aquilo que tem idade, mas que é atual, que é contemporâneo. Vejam que ideia maravilhosa que Maslow teve. Ele disse que o homem, ele é regido através de uma hierarquia de necessidades, dispostos como se fosse uma pirâmide, da base da pirâmide ao topo da pirâmide. E ele listou essas hierarquias em 5 camadas, que se sobrepunham umas às outras. A primeira camada ele chamou de necessidades básicas, ou necessidades fisiológicas do ser humano. Depois ele diz que, vencidas as necessidades básicas do ser humano, vinham as necessidades de segurança, porque o homem quer manter aquilo que ele conquistou. Depois que tem a camada de segurança, o homem precisa de uma nova hierarquia de necessidades, que são as necessidades sociais, porque o homem quer se relacionar. Depois, uma quarta camada, que é a necessidade de estima ou de autoestima, para nós termos o topo da pirâmide, que é justamente a camada de autorrealização. Vejam, é uma teoria extremamente simples, uma ideia extremamente simples, e que, se nós aplicarmos essa hierarquia das necessidades de Maslow, nós podemos aplicar, por exemplo, na empresa, no trabalho, que foi o objeto de estudo dele. Então, vamos lá, vamos tentar fazer a hierarquia das necessidades de Maslow no trabalho. Ora, no trabalho, quais são as necessidades básicas ou fisiológicas? O que é que uma empresa, uma organização, administradores, proprietários, donos deveriam oferecer à sua força de trabalho para que as pessoas se sentissem motivadas? Pois bem, está aqui. Um horário regular de trabalho, descanso e repouso entre jornadas e conforto físico e ergonomia. Essas são as necessidades básicas que os trabalhadores devem ter. Numa época em que nós estávamos saindo, lembre-se disso, de uma transição
de uma revolução industrial e que não existiam no final do século XVIII, começo do século XX, não existiam direitos trabalhistas, acordos de trabalho, jornadas de trabalho, trabalho infantil, regulamentação, férias, nada disso. Isso foi conquistado nos 50 anos, a partir de 1900 até 1950, a duras penas pelos trabalhadores. Então Maslow dizia que isso é necessário para que se tivesse motivação. As necessidades de segurança é que o trabalho fosse seguro, que houvesse remuneração e benefícios e que houvesse uma estabilidade relativa no emprego. A pessoa tinha que ter algumas garantias para se manter, para que houvesse uma hierarquia de segurança no emprego. Depois, as sociais, a amizade dos colegas, a interação com clientes e fornecedores, o bom relacionamento com os chefes, com os supervisores, com a chefia, com a gerência, tudo isso faz parte das necessidades sociais. Então a organização tem que suprir essas necessidades para que as pessoas se sintam motivadas. E depois as necessidades de estima ou de autoestima, que eram: nós temos que ter o reconhecimento do trabalho, das pessoas, nós temos que ter a possibilidade de uma carreira, a pessoa tem que sentir orgulho do trabalho que faz e ela tem que ter responsabilidade, tá certo? Tem que se sentir responsável na execução das tarefas. Isso vai garantir a ela aquela hierarquia de estima, para que ela possa chegar no topo da pirâmide. E o topo da pirâmide é a sua autorrealização, realizar a si própria. E ela vai chegar através do crescimento pessoal, da participação nas decisões, da diversidade de tarefas, de trabalhos e, por fim, que o trabalho seja desafiador e que tenha um propósito, que a pessoa possa enxergar um propósito naquele trabalho. Dizia Maslow que se nós conseguirmos que essas 5 camadas da pirâmide se completassem, nós teríamos pessoas motivadas. Bom, isso funciona para as organizações, segundo a teoria de Maslow, e também funciona para a vida pessoal de cada um de nós. Vejam como faz sentido. Olhem do lado de cá na vida pessoal. Na vida pessoal nós vamos passar aqui, rapidamente. Necessidades básicas: garantia de água e alimentação, saúde, sexo e homeostase, ou seja, o seu corpo em equilíbrio com o meio ambiente, sono e repouso reparadores, adequados, na necessidade de segurança, a liberdade de expressão que as pessoas querem ter, a ausência de poluição, preservação de recursos, segurança e ausência de guerras. Então são necessidades de segurança que o ser humano precisa ter para chegar nas necessidades sociais, que são família e amigos, participação nos diversos grupos sociais da comunidade, enfim, para aí termos a estima dessa pessoa. E como é que essa pessoa ela pode desenvolver a sua autoestima? Através da aprovação da família, da estima dos amigos, do reconhecimento da comunidade, da autoestima própria, da estima própria e da confiança, para aí então a pessoa se realizar. E ela se realizaria no plano pessoal com um senso de propósito e uma visão de futuro, com espiritualidade e religiosidade, com o crescimento pessoal e o cultivo de valores e virtudes, e com educação e desenvolvimento. Vejam se não faz sentido essa hierarquia de necessidades de Maslow. Ela faz sentido, obviamente. Entretanto, ela não explica a totalidade das necessidades do ser humano. Porque muitas vezes, isso foi comprovado, a pessoa não tem alguma das necessidades básicas ou de segurança atendidas e mesmo assim, necessidades de autorrealização e de estima, elas são obtidas. Então, tinha alguma variação nos perfis das pessoas. E isso fez com que novas teorias de motivação surgissem a partir de 1950. E aí surgiram inúmeras outras teorias
procurando explicar o que é motivação. Teorias como a teoria de Mihaly, o húngaro Csikszentmihalyi, que estudou felicidade, a chamada teoria do fluxo, o flow, onde a vida da pessoa flui naturalmente. O estado automático, o estado de fluxo entre as habilidades que a pessoa tem e os desafios que ela recebe diante da vida, diante do trabalho. Isso é uma teoria mais recente de motivação. Ou ainda, a teoria de David McClelland, quando diz o seguinte, que as pessoas são movidas por 3 tipos de necessidades interligadas. Elas são movidas por poder, por realização e por afiliação. No fundo, cada um de nós quer ter uma certa dose de poder, quer ter um senso de execução, de realização e quer se sentir aceito, afiliado, querido. Então essas 3 necessidades. Ou ainda nós podemos falar de Vroom, as chamadas teorias de processo e não mais teorias de conteúdo, como a teoria da expectância. Ou chegarmos nos tempos atuais, no século XXI, e nós termos uma das últimas grandes teorias que tem, que é a teoria de Daniel Pink, quando ele fala que as teorias de motivação elas se repetiram em ondas. E nós estamos vendo a terceira onda de motivação. Passamos da primeira onda de motivação, que era aquela motivação gerada pela sobrevivência dos caçadores-coletores, que a gente estava garantindo a sobrevivência, era lutar ou fugir, tá certo? A segunda onda de motivação, que era de recompensa ou punição, e nós chegamos agora na terceira onda de motivação, onde as pessoas são movidas por domínio, autonomia e propósito. Ou seja, as pessoas querem ter conhecimento, significado e razão de ser. Enfim, inúmeras teorias de motivação. Inúmeras teorias de motivação. Agora, inclusive esta semana, parênteses, Marcos Suassuna, meu amigo Marquinhos, um grande abraço para você. Marcos, que é um dos precursores do Porto Digital, que é o ecossistema de tecnologia da informação aqui de Recife, um dos clusters, né, um dos arranjos produtivos de TI mais avançados que a gente tem no Brasil e no mundo, tá certo? O Porto Digital, naquela região onde surgiu o bairro do Recife, onde a cidade do Recife se desenvolveu. Então, Marcos, a tese de doutorado de Marcos foi sobre motivação e satisfação. Conversava com ele essa semana, já que a Plena Parte tem muita interação com essa área, e aí um amigo comum nos colocou em contato. E Marquinhos, que era uma pessoa que a gente não via há vários anos, foi extremamente gentil, extremamente solícito conosco. Estamos marcando um papo com ele para podermos conversar sobre o que a Plena Parte vem estudando e aquilo que ele desenvolveu de inédito, a teoria de motivação e trabalho, de motivação e satisfação, a tese de doutorado dele, para o ambiente de trabalho de engenheiros de software. E ele me contava algumas peculiaridades da sua teoria de motivação, da sua metodologia de motivação. Bom, muito estudo, muito conhecimento, muito avanço no campo da administração, no campo da sociologia, no campo da psicologia. Enfim, aplicada à realidade das organizações. Tudo bem. Diego, eu vou sentar agora, Diego, porque no fundo, a gente vai fazer uma pergunta fundamental, que é a pergunta que motiva a Plena Parte. A pergunta é: qual é o caminho? Qual é o caminho para estar motivado? Qual é o caminho para obter felicidade? Eu poderia escolher uma das belíssimas artes que Mayara Hudson desenvolve para a Plena Parte, tá certo? É difícil escolher uma. Mayara é a nossa designer, né? Da Aura Design, tá certo? Mas eu escolhi essa aqui, que é uma criança investigando o mundo. Não sei, Mayara, se a ideia eu consegui captar o sentido profundo
daquilo que você colocou numa postagem. Essa postagem tem meses, tá certo? Sobre felicidade. E está aí uma criança andando na terra, no humus, no humano. Humus, humano e humildade, elas têm o mesmo radical. Então está aqui uma criança andando na terra. Ao mesmo tempo que a criança está andando na terra, ela está descortinando o céu. Ela está descobrindo os caminhos que podem conduzi-la à felicidade. Qual é o caminho que você escolhe para a felicidade? Qual é a fórmula para que a gente possa se automotivar, já que ninguém consegue motivar o outro? A gente pode inspirar, a gente pode animar, a gente pode dar exemplo, enfim, a gente pode atuar como catalisador, mas a motivação é intrínseca, a motivação é interior. Todos os teóricos da administração, nesses mais de 100 anos de estudo das organizações, são unânimes em repetir: motivação é predisposição para agir, motivação é interior, motivação é íntimo. Então qual é o caminho? Qual é o caminho para ser feliz? Para estar motivado? Eu me aventurei, eu já disse aqui, não sei se tu lembra, Diego, que nós dissemos que nós somos operários do desenvolvimento. Tu lembras disso? Lembro. Nós somos operários do desenvolvimento existencial. Nós somos operários da felicidade. Por quê? Porque a gente estuda o que grandes cérebros da humanidade, o que tem de mais moderno hoje na humanidade, está estudando e está investigando onde é que está a fronteira do conhecimento, no campo da administração, no campo da filosofia, no campo da espiritualidade, no campo da psicologia positiva, no campo da neurociência. Onde é que está o limite, a fronteira, o novo paradigma de conhecimento? Nós estudamos isso e nós procuramos traduzir isso para a nossa vida comum, para o senso comum, para a minha vida, para a sua vida. E aí a gente pergunta, para ser motivado, para estar motivado, qual é o caminho? Que caminho a gente pode seguir? Eu queria discutir com vocês 4 aspectos fundamentais. 4 pilares que estão interligados e que podem representar um caminho para a felicidade, para estar motivado, para que a motivação faça parte dessa nossa trajetória, dessa nossa caminhada. O primeiro deles é o autoconhecimento. Nós estamos convencidos de que nós precisamos conhecer a nós mesmos. E isso não é uma coisa nova. Sócrates já repetia isso lá do oráculo de Delfos. Ele já repetia o conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento, com as técnicas que nós temos hoje, com as ferramentas da psicologia positiva, com a análise das nossas virtudes, das nossas forças pessoais, enfim, do nosso conjunto de características da nossa psique, da nossa personalidade, como atua a nossa mente, é o primeiro passo para esse caminho, autoconhecimento. Do autoconhecimento se derivam 2 caminhos simultâneos, 2 pilares para construir esse caminho, que estão relacionados. São esses 2 pilares: um senso forte de propósito e a gestão das nossas emoções. Se nós tivermos o real significado da nossa vida, se isso for claro para a gente, em qualquer dimensão existencial, no trabalho, no lazer, no campo da saúde, no campo da família, no campo profissional, no campo intrapessoal ou interpessoal. Se nós tivermos isso claro, qual é o motivo, qual é o meu lugar no mundo, dizia Peter Drucker, um dos maiores administradores de todas as eras. Morreu recentemente, há menos de 10 anos, Peter Drucker, com 98 anos de idade, lúcido. Um trabalho admirável
que ultrapassou as fronteiras da administração. Ele dizia: qual o seu lugar no mundo? Qual o seu lugar no mundo? Você já parou para pensar isso? Cortella tem um livro maravilhoso, que é Qual a Tua Obra? Reflexões sobre liderança. Qual a tua obra? Qual é o sentido da obra, da tua vida? Já parou para pensar nisso? As pessoas que refletem e que têm uma força interior capaz de definir com clareza qual é o seu papel no mundo, qual é a sua visão de futuro, qual é o seu senso de propósito, essas pessoas estão no caminho. E o outro pilar derivado do autoconhecimento é a gestão das nossas emoções. Das nossas emoções mais básicas, do medo, do nojo, da raiva, da alegria, da tristeza, do afeto, do amor. São as 6 emoções básicas. Das nossas habilidades emocionais, dos nossos hábitos, das nossas forças pessoais, das nossas virtudes. A gente já viu aqui, inclusive Davi, meu outro filho, Davi vem estudando semanalmente o grupo de virtudes do professor Martin Seligman, o criador da psicologia positiva. Você pode acompanhar lá no Facebook, baixar a newsletter. A newsletter de hoje, que foi publicada hoje, é sobre justiça. O que é a justiça? O que é liderança, lealdade, equidade, enfim, o que compõe essa virtude, esse grupo de virtude chamada justiça. Já foi estudada a coragem, já foi estudada a sabedoria, enfim, são 6 grupos de virtudes que compreendem 24 forças pessoais, que são hábitos, gente. O mais bonito disso tudo, George, se tu estiveres me escutando agora, George, a coisa mais bonita disso tudo é o seguinte: Cortella fala que virtude tem o mesmo radical de virtual. Virtude e virtual, ou seja, virtude é algo que só se concretiza na ação, no mundo real. Uma coisa, a semente do abacate. Tá a semente do abacate aqui. Ali, virtualmente, está o abacateiro. Se você plantar a semente em solo fértil, se você regar, aquele germen, aquela energia interior, aquelas células, tudo eu que és biólogo, tá certo? Me corriges se eu disser algo que não for verdade. Então aquela relação que há nas células, naquele sistema, vai fazer com que se multiplique, as células se multipliquem, e aí o sistema, cloroplastos, não é isso? O processo de fotossíntese, e daquela semente surge um abacateiro maravilhoso. Da bolota do carvalho surge a árvore linda, fantástica, maravilhosa. Está ali, daquela relação do sol, do ar e da terra. Surge uma árvore que dura centenas, séculos, às vezes milhares de anos. Um baobá tem mais de 1000 anos. Os baobás na África, os mais antigos, têm mais de 1500, 2000 anos de história. E era uma semente. Então o mundo virtual, ele só se realiza na ação. Eu, você, nós podemos criar hábitos virtuosos. Porque a virtude nada mais é do que a concretização de um ideal. Conhecimento, habilidade e desejo. Nós vimos isso aqui semana passada. Conhecimento, habilidade e desejo. O que é para fazer? Por que fazer? Habilidade, como fazer? E desejo, querer fazer. Se você sabe o que fazer, por que fazer, como fazer e você quer fazer, você aí tem um hábito. E o hábito nada mais é do que a repetição de uma atitude, de um comportamento. Então a gente pode ser justo, a gente pode ser corajoso, a gente pode ser amoroso, a gente pode ser humilde, a gente pode ser bom, a gente pode ser bravo, a gente pode ser curioso, a gente pode ser sábio. Essas 24 forças pessoais que Seligman estudou, nada mais são do que hábitos, forças pessoais.
gestão das nossas emoções. Autoconhecimento, senso de propósito, gestão das emoções. O que é que está faltando? Eu diria que está faltando disciplina, perseverança, perdão. É isso que está faltando para a gente. Nós sabemos o caminho está traçado, está escrito. Ele está escrito há milhares de anos, nas grandes tradições religiosas do passado. Ontem, mais um parêntese para poder terminar. Esse é o nosso caminho que nós estamos trilhando. Ontem, nós estávamos num programa de desenvolvimento de lideranças da Petrobras. Eu estou tendo a satisfação, a felicidade, foi uma encomenda do nosso gerente, Francisco, Chico, nosso querido Chico, que encomendou Acácio, toma a frente desse programa e vamos preparar as novas gerações, o processo de sucessão. A Petrobras está num processo grande de transformação e vocês estão indo embora, a verdade é essa, a minha geração está passando e a minha geração tem que deixar a contribuição dela, a pequena contribuição que ela está deixando. E Chico acreditou na gente e disse, Acácio, vai lá e toma a frente aí, coordena esse projeto, a gente vai aqui, é um projeto da nossa gerência, enfim. Então estamos lá, num trabalho lá com os futuros líderes da Transpetro, aqueles que vão assumir as vagas dos que estão deixando. Né? Nós da Petrobras que estamos cedidos à Transpetro, estamos deixando aí pouco a pouco o sistema para passar por uma nova fase, um novo ciclo profissional da nossa existência. Eu estou fazendo isso com muita alegria e com muito amor, porque é isso que eu gosto de fazer. Então estávamos conversando ontem a turma, e estávamos falando sobre proatividade, coisa que a gente falou aqui semana passada. E como é importante a pessoa não ser reativa. Uma pessoa reativa, ela tem foco lá na sua zona de preocupação. Se você não assistiu, assista a live da semana passada sobre o que é ser uma pessoa proativa. Dá uma olhada lá. Diego, fizesse o upload, né, Diego, da live da semana passada. Online, já podem assistir, curtir, pronto, compartilhar. Visita aí o canal do YouTube, visita lá o nosso canal no YouTube. Plena Pátria, procura lá, Plena Pátria no YouTube. Tem lá. Tá com pouco seguidor, com pouco inscrito, só tem 250. A gente tem que passar de 500 logo, tá certo? Então veja, tava lá o pessoal conversando e a gente falando sobre o que é a personalidade reativa. A personalidade reativa, ela se concentra, a gente viu isso, na zona de preocupação, mas que ela não tem influência. A personalidade proativa, ela se concentra na zona de influência, naquilo que ela pode interferir, naquilo que ela pode ou controlar ou influenciar. E aí, muitas vezes, nas organizações, a gente fica vendo o outro, né? A gente olha o outro. Ah, porque o outro? Não, porque o outro. Fulano, olha, eu espero muito das pessoas. Ah, porque eu quero que as pessoas sejam assim e tal. E aí você esquece de você mudar. Você realizar a mudança. Gandhi já dizia, seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então a gente está morrendo de preocupação, e eu não estou tirando aqui a preocupação de todo mundo, eu me preocupo muito com o futuro do país, com a economia, com as variáveis que estão afligindo o mundo, o planeta, o Brasil, a nossa cidade. É claro que a gente tem que se preocupar com isso, tá certo? Mas é zona de preocupação. A gente tem que influenciar. Como é que a gente influencia? Agindo. Então a gente fica preocupado com o outro e esquece de fazer a mudança em nós mesmos. E eu dizia que o caminho está escrito há milênios, né? E eu comentava com a turma ontem, gente, olha, independente de religião, de qualquer coisa, o maior código ético que foi escrito na história da humanidade, na minha opinião, foi escrito por Jesus. Escrito por Jesus não, foi dito por Jesus, tá certo? E foi escrito por Mateus, por exemplo, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Sermão da Montanha. Então ele diz lá pra gente, ora, Jesus, lá no Sermão da Montanha, 2000 e tantos anos, ora, como é que tu vês a
teu irmão e não vês o argueiro do teu olho, o cisco no teu olho. Não é assim que a gente faz? A gente critica todo mundo, tá certo? E se esquece de realizar a mudança em nós mesmos. Então nós temos que ter disciplina. Disciplina. O caminho para a motivação. O caminho para a transformação. O caminho para a mudança, ele passa, no nosso entender, pelo autoconhecimento, pelo senso de propósito, pela gestão das emoções e pela disciplina. Esse é o caminho que a gente aponta, esse é o caminho que a gente está trilhando, esse é o caminho que nós estamos juntos, trabalhando cada vez mais. Um beijo grande para você, essa é a Plena Pace, a sua escola de felicidade, e até a próxima, até quinta-feira, às 8h30 da noite. Curta, dê o like, vá no canal do YouTube, vá no Facebook, marque a gente no Instagram, vamos em frente. Muito obrigado, muito obrigado. Um beijo grande.